professor Luiz Carlos da Savignoles e nós vamos conversar um pouquinho com ele sobre a sua grande experiência de vida, ou seja, quando que surgiu o seu interesse com música? Lá criança. O que eu tenho lembrança era quando eu tinha mais ou menos uns 4 anos de idade. Na frente da minha casa morava um senhor de ascendência italiana que tinha uma coleção muito grande de discos, de áreas de óperas, etc. E todos os sábados e domingos ele costumava abrir a janela da sala dele e colocava aqueles discos para ouvir no som mais alto possível. Eu me encantava com aquelas melodias. Essa é uma das lembranças que eu tenho. A outra é até meio engraçado. O dono do armazém da esquina tinha 2 discos de uma canção que eu não lembro mais quem é que cantava aquilo, e que tinha uma passagem que dizia: alça, alça, Manolita, as cartas não mentem jamais. E eram 2 discos, eu achava que aquilo era uma ópera, porque era muito comprido aquele negócio. Aquilo me encantava, aquela melodia me encantava. Agora, influência eu tive de minha mãe, que tocava piano, foi autora de algumas composições, inclusive uma valsa que era muito falada na época. Minha avó paterna, que pertencia às estudantinas da cidade de Rio Grande. Isso, inclusive, eu encontrei notícias nos jornais da época, e ela tocava bandolim. Meu pai era tenor, cantava essas canções antigas, Casinha Pequenina, etc. Às vezes ia no quartel se juntar com o sargento Jó, e os 2 cantavam trechos de ópera. Principalmente o sargento Jó, que tinha uma voz realmente de um tenor super fantástica, super bonita. São lembranças que eu tenho do meu tempo de criança, né? Outras informações eu escutava quando eu vinha do colégio, já com 8 anos de idade, por aí. Passava pela casa do Alcibiades, que era professor do Conservatório de Música daquela época, e na sala da frente dele ele tinha o piano e estudava, como grande pianista que sempre foi. E eu sentava no degraus da porta de entrada da casa dele e ficava ouvindo. Tocava Chopin, tocava Schumann, Schubert, Debussy, e aquilo me encantava. Com o tempo é que eu vim saber que eu chegava a decorar aquelas melodias, e com o tempo eu fui identificando quem eram os autores. São lembranças vivas. Como eu gostava demais da banda da cidade, principalmente do Pedro, que era o chefe da banda, um clarinetista excepcional. Quando ele tocava o clarinete eu ficava encantado, porque ele realmente achava aquilo uma perfeição, uma sonoridade belíssima. Só fui encontrar depois coisa igual, já quando em São Paulo, no Severino Araújo, que tinha aquele conjunto no Rio de Janeiro. As minhas primeiras experiências musicais em Pelotas, evidentemente, foram escutando rádio, ouvindo boa música e ingressando no coral da Catedral da cidade, dirigido por o maestro José Pinto Bandeira, de família tradicional de músicas, que foi meu primeiro professor. Com ele aprendi muito, especialmente a parte de orquestração. Isso é muito importante. Quando foi criada a Orquestra Sinfônica da cidade, eu fui convidado para colaborar como percussionista. Tocava meu primeiro instrumento foi triângulo, a suíte Berlim de Grife, e depois como copista, porque as partituras chegavam sem as partes, e precisava de preparar as partes para a orquestra. Então eu fazia aquilo, era remunerado, e com aquele trabalho eu aprendi muito o que significava a orquestração, que significava uma parte, o desenvolvimento do trabalho de cada instrumento. Isso foi para mim uma grande lição. O coral da Catedral começa o José Pinto Bandeiro, que era o regente do coral da Catedral, substituindo o pai dele, que desde o final do século XIX já era o mestre de capela, vamos dizer assim, da Catedral. Com ele foi que eu estudei, vamos dizer, informalmente, aprendi o que era orquestração, o que eram as vozes numa canção religiosa daquelas, né? E depois disso é que eu fui para o conservatório. E no conservatório foi muito pouco tempo que eu frequentei o conservatório. Estudei flauta com o Margarita, estudei violino com a dona Olga Fossati, a grande violinista, e por alguns meses violoncelo com o Jacques Poignot, que era um francês que passou a morar na nossa cidade.